Olá, pessoal! Nós, nesse roteiro, estamos trabalhando com funções inorgânicas, certo? Dentro das funções inorgânicas, nós temos 4 tipos. As principais são ácidos, bases, mas também nós temos óxidos e sais a serem trabalhados. Como são conteúdos um pouquinho extensos, nessa quinzena nós estamos trabalhando apenas com um dos tipos de função, que é a função ácido. Mas o que são ácidos? Ácidos são substâncias que se ionizam em meio aquoso e também que são bons condutores de energia. O que é ionizar? Vocês estudaram isso lá no primeiro ano, que é a capacidade, de um átomo se transformar em um íon, ficar carregado positiva ou negativamente. A gente pode determinar se uma substância ela é ácido ou base por meio da medição do que é chamado de potencial hidrogeniônico ou simplesmente pH. Nós temos essa régua aqui de pH que vai do 0 até o 14. No centro dessa régua, ou seja, no 7, toda substância que se encaixar com o pH de número 7, ela é uma substância neutra. Ela nem vai se caracterizar como um ácido e nem vai se caracterizar como uma base. Exemplos de substâncias desse tipo é o sangue humano e a água pura. Ao contrário, quanto mais você se distanciar do centro, nós teremos funções mais fortes. Teremos ácidos mais fortes e bases mais fortes. Veja que à medida que você vai se afastando do 7, ou em direção ao 0, no caso dos ácidos, ou em direção do 14, no caso das bases, você tem uma coloração que vai ficando mais forte. Isso indica que quanto mais distante do centro, do ponto neutro de pH, mais fortes serão os ácidos e mais fortes serão as bases. Certo, pessoal? Vejam só aqui, alguns valores comuns de pH. Ácido de bateria é um ácido muito forte, não dá para ver aí o númerozinho direitinho, mas se eu não estou enganada, é de 1 o pH. Suco gástrico também é um suco forte, um ácido forte, tem 2 de pH. E, quanto mais vai se afastando, veja que a coloração vai diminuindo, porque se tornam ácidos mais fraquinhos. O leite ele é levemente ácido, viu, pessoal? Já a água pura tem pH de número 7, ela é neutra. Como é que eu vou determinar esse pH, Como é que eu vou determinar se uma substância ela é ácida ou básica? Existem alguns métodos analíticos, certo? Que utilizam o papel de tornassol e a fenolftaleína para a indicação se a substância é um ácido através da mudança de cor. Esses indicadores, eles mudam a coloração à medida que eles entram em contato com as substâncias ácidas. O papel de tornassol mesmo, ele de azul passa para a coloração vermelha quando ele entra em contato com o ácido, certo? E existem várias outras características que fazem com que a gente perceba, a presença daquela substância ácida. Como assim, várias outras características? Os ácidos, eles podem ou não conter oxigênio na sua estrutura, e a partir disso, a gente tem 2 grandes grupos de ácidos sendo estudados, que são os ácidos, que são chamados de hidrácidos, por não conterem oxigênio, e são os oxiácidos, que contêm oxigênio, certo? Esses ácidos, eles vão apresentar uma força que vai variar de acordo com o grau de ionização, certo? Que essa substância tem. Os ácidos fracos, eles têm um grau de ionização menor ou igual a 5%. Os ácidos moderados, eles têm de 5% a 50%,
E os ácidos fortes são aqueles que têm maior ou igual a 50% esse grau de ionização. A maioria dos ácidos, né? A maioria não, todos os ácidos, eles têm a capacidade de conduzir eletricidade por conta da liberação dos íons H+, sempre que esse ácido é colocado em meio aquoso, em contato com a água. Se a gente coloca um ácido em contato com a base, aí a gente já vai ter outro tipo de reação acontecendo, que é a chamada reação de neutralização. Essa reação, ela tem como produto a formação de um sal juntamente com água. Geralmente, todos os ácidos, eles costumam ter um sabor azedo. Porém, essa é uma característica que se torna irrelevante, porque nem toda substância você pode estar colocando na boca, né? Existem alguns ácidos que são altamente corrosivos. Você já imaginou a gente provar um ácido desse e ficar sem a língua? Então, não é recomendável, não é uma característica que se leva em conta a questão do sabor azedo, porque ela não nos ajuda na identificação se a substância ela é ácida ou não, por conta do perigo que ela traz para a nossa saúde. Como eu já falei, existem algumas características, né, que fazem com que os ácidos eles tenham essa classificação de forte, semiforte ou moderado, fraco. O número de hidrogênios ionizáveis também vai classificar o ácido como monoácido, se ele tiver um hidrogênio só, que possa se transformar em H+, diácido, se ele tiver 2, triácido, se ele tiver 3, tetraácido, se ele tiver 4 hidrogênios que possam se tornar íons H+, certo? Em relação à nomenclatura, nós temos regrinhas diferentes para cada grupo. Lembram que eu falei que existem os oxiácidos e os hidrácidos? Para cada grupo desse, nós temos uma nomenclatura um pouquinho diferente. No caso dos hidrácidos, iniciamos a nomenclatura desse ácido com a palavra ácido, né, que é bem característica. No principal, você vai colocar o nome do ânion que está formando esse ácido, o nome da substância que está presente nesse ácido, certo? Juntamente com o sufixo hídrico. Veja aí alguns exemplos. Nós temos HF, hidrogênio e flúor, formando o ácido fluorídrico. HI, ácido iodrídico. HCl, ácido clorídrico. HCN, ácido cianídrico. Vejam que todos esses exemplos que eu dei são ácidos que não contêm oxigênio na sua molécula, por isso que são chamados de hidrácidos. Todos iniciaram o seu nome com a palavra ácido, né? E todos terminaram com o sufixo hídrico. No caso dos oxiácidos, que são os ácidos que contêm oxigênio, a gente vai ter que observar como era a nomenclatura dos ânions que estão formando esse ácido. Será que era ato? Será que era eto? Será que era ito? A terminação do nome dos ânions que estavam formando? Caso o seu ânion termine em ato, a terminação para o seu ácido vai ser ico. Caso o seu ânion termine em eto, nós teremos a terminação hídrico para o nome do ácido. Caso a terminação do ânion seja ito, nós teremos a terminação oso para o nome do ácido. Vejam aí, ânion sulfato é o que forma o ácido sulfúrico, ato, ico. Ânion sulfeto forma o ácido sulfídrico. Ânion sulfito forma o ácido sulfuroso, né? Essa nomenclatura para usar oxiácidos, ela é um pouquinho mais complicada, mas
existem alguns manejos que fazem a gente acabar pegando como é que nomeia esses ácidos. No nosso cotidiano, nós temos a presença de ácidos em diversos pontos da nossa vida, certo? Nós temos muito presente na fruta, né? Naquelas frutas cítricas. Veja que 25% dos ácidos no cotidiano tem a ver com frutas cítricas. 21% tem a ver com produtos de limpeza, certo? 19% tem a ver com outros alimentos e bebidas que nós ingerimos no nosso dia a dia. 9% dos ácidos está contido no nosso corpo. 7% se encontram em cosméticos e materiais de higiene. 7% se encontra na chuva. 5% em medicamentos, certo? Outros 5% em armamento bélico ou florestas e 2% não se sabe. Então, pessoal, esse foi um breve resumo do que é a função ácido, certo? Em breve, nós estaremos dando continuidade com as outras funções inorgânicas. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa aí desse conteúdo. Tchauzinho!